for Essex and for the King! For the King! Avante e pelo rei! Pelo rei! Esqueça as barras de proteína e as refeições liofilizadas. Soldados medievais atravessavam montanhas, marchavam por semanas e travavam batalhas brutais com alimentos que você nunca esperaria. Sem refrigeração, sem embalagem, apenas rações densas, duráveis e com alto teor calórico, projetadas para sobreviver à marcha e manter os homens vivos. Hoje, em um mundo de lanches ultraprocessados e cadeias de suprimentos frágeis, algumas daquelas comidas medievais realmente voltam a fazer sentido. Neste vídeo, mergulhamos nas cozinhas do campo de batalha da Idade Média para descobrir as rações esquecidas que alimentaram exércitos, sobreviveram ao tempo e poderiam nos alimentar novamente. Shmi, hardtack, o biscoito que poderia sobreviver a você. À primeira vista parecia um biscoito, mas se você o mordesse, pensaria que tinha batido em uma parede de tijolos. O hardtack era menos uma refeição e mais um desafio, e, no entanto, para os soldados medievais era a base da sobrevivência. Essa simples mistura de farinha e água era assada até perder quase toda a umidade, sem fermento, sem óleo, sem luxo, apenas uma laje plana e seca de massa endurecida pelo fogo e pelo tempo. O resultado, um alimento que poderia durar anos sem estragar, perfeito para longas marchas, cercos ou armazenamento em climas úmidos e imprevisíveis. A produção em massa de hardtack não era elegante, mas era eficiente. Monges, padeiros e fornecedores militares de toda a Europa produziam milhares de peças de uma vez. Uma vez resfriados, eram empilhados firmemente em caixas de madeira ou sacos de tecido, às vezes até selados com cera ou piche para protegê-los da umidade, mofo e roedores. Nos portos do norte, o hardtack era armazenado junto com peixe salgado e grãos como reserva estratégica, pronto para ser levado ao mar a qualquer momento. Mas aqui está o segredo. Ninguém o comia assim. Tentar mastigar um pedaço novo de hardtack direto da bolsa poderia quebrar um dente. Os soldados o amoleciam mergulhando-o em cerveja, caldo, sopa ou até mesmo cozinhando-o em ensopados por horas. Alguns o ralavam até virar migalhas para engrossar as porções. Outros o assavam ao fogo para amolecer a superfície. Alguns até o esmagavam com o cabo de uma espada apenas para quebrá-lo em pedaços comestíveis. E depois havia as adições indesejadas. O hardtack, que não era perfeitamente selado, frequentemente ficava infestado de gorgulhos e larvas. Mas em tempos de fome as reclamações eram poucas. Os soldados brincavam dizendo que os insetos apenas adicionavam proteína. Eles os batiam, comiam em volta ou, quando desesperados, os ignoravam completamente. Apesar de seus defeitos, o hardtack não foi apenas uma invenção medieval. Séculos depois, durante as guerras napoleônicas e a Guerra Civil Americana, soldados comeram versões quase idênticas. Hoje em dia, museus ainda exibem peças com mais de 150 anos, completamente intactas e tecnicamente ainda comestíveis. Exércitos modernos e sobrevivencialistas usam conceitos semelhantes, rações de alta caloria e estáveis que podem sobreviver ao calor, frio e tempo. Hoje, alguns preparacionistas até assam seu próprio hardtack e o armazenam em sacos Mylar com absorventes de oxigênio, da mesma forma que as tropas medievais o armazenavam em panos encerados ou barris. Nunca foi delicioso, mas um hardtack poderia alimentar um exército, atravessar um oceano, sobreviver a um cerco e ainda estar esperando anos depois quando a próxima batalha chegasse. Carne e peixe salgados, preservando proteínas para a longa guerra. Antes da refrigeração, a carne era uma bomba relógio. Poderia estragar em um dia, atrair doenças e arruinar trens de suprimentos inteiros. É por isso que os exércitos medievais dependiam tanto de proteínas salgadas e defumadas. Não porque fosse saboroso, mas porque podia sobreviver à viagem e continuar alimentando um exército em marcha semanas depois. O processo era simples, mas brutal. Grandes cortes de carne de porco ou boi eram enterrados em camadas de sal grosso, às vezes submersos em barris de salmoura e depois pendurados para secar. O peixe, especialmente o bacalhau, arenque e enguias, era frequentemente aberto, eviscerado, salgado e depois defumado lentamente por dias.
O sal não apenas desidratava a carne, criava um ambiente hostil para bactérias, transformando a carne em um bloco denso, mastigável e estável de calorias. Isso não era comida de conforto, era comida de sobrevivência. Soldados medievais carregavam tiras de carne de porco salgada e embalagens de tecido amarradas em suas mochilas ou celas. Esses pedaços eram duros como couro e precisavam ser cozidos por muito tempo ou cortados em ensopados para torná-los comestíveis. O peixe era o favorito por seu peso leve e vida útil ainda mais longa. O bacalhau salgado, em particular, tornou-se a espinha dorsal de muitos exércitos cristãos durante a Quaresma e as campanhas sagradas, quando a carne era restrita. De fato, cadeias de suprimentos navais inteiras existiam apenas para enviar barris de bacalhau seco do norte da Europa para as forças cruzadas no leste. Cavaleiros e oficiais tinham o luxo de ter carne mais fresca. Frequentemente levavam animais vivos na marcha, amarrados atrás da linha de suprimentos. Frangos, cabras e até porcos viajavam no trem de bagagem e eram abatidos quando a proteína fresca era necessária. Mas para o soldado comum, a carne preservada era a norma. Você nunca sabia quando a próxima refeição adequada chegaria, então cada mordida contava. A desvantagem era que o sal era caro. Em alguns casos, a carne salgada também servia como moeda, especialmente em postos avançados isolados ou durante cercos. Os soldados podiam trocá-la por favores, proteção ou até mesmo armas. Um pequeno barril de carne podia valer mais que ouro se novos suprimentos não chegassem. E assim como o hardtack, a carne salgada também podia se tornar obsoleta. Se armazenada em más condições, podia apodrecer de dentro para fora. A superfície parecia boa até que você a cortasse e fosse atingido por uma onda de mau cheiro e lodo. Ainda assim, em tempos desesperados, muitas vezes era comida mesmo assim. As rações militares modernas espelham essas estratégias. Carnes secas, carnes enlatadas, peixe embalado a vácuo. Apenas demos a eles uma embalagem melhor, mas no mundo medieval, sal e fumaça eram tecnologia, e sem eles, campanhas inteiras teriam desmoronado. Queijo, manteiga e gordura de viagem. Na guerra medieval, a gordura não era um luxo, era um combustível que salvava vidas, denso, portátil e crítico para a sobrevivência a longo prazo na estrada. E ao contrário do pão ou da carne, que podiam embolorar ou estragar, queijo bem curado e gordura derretida podiam durar muito tempo. Os queijos duros eram os verdadeiros heróis aqui. Feitos de leite de ovelha, cabra ou vaca, eram prensados, envelhecidos e às vezes revestidos com cera ou cinza para preservação. Quanto mais duro e salgado o queijo, melhor ele viajava. Rodas de queijo podiam ser empilhadas em barris, embrulhadas em tecido ou couro encerado e transportadas por semanas sem refrigeração. Eles os cortavam em fatias, derretiam em ensopados ou os comiam em pequenos pedaços com pão, fornecendo proteína, gordura e sal em uma forma compacta e estável. A manteiga, embora mais delicada, encontrava seu lugar na estrada, especialmente em climas mais frios, onde sua deterioração era mais lenta. Soldados do norte da Europa armazenavam manteiga salgada em potes de barro ou em chifres ocos de animais, selados com pano ou cera. Alguns carregavam pequenas bolsas de pele cheias de manteiga clarificada tipo ghee, que podia ser derretida para fazer mingau ou usada para fritar hardtack em algo remotamente reconfortante. Mas a verdadeira potência era distribuída em gordura, banha, sebo e gordura. Não era apenas comida, era um kit de sobrevivência multifuncional. Soldados usavam banha para fritar bolos de cereais, selar recipientes e impermeabilizar equipamentos de couro. Quando estava extremamente frio, gordura era esfregada na pele para proteção contra congelamento. Algumas unidades até faziam velas de guerra, combinando sebo com trapos para luz ou calor de emergência. Nunca foi delicioso, mas um hardtack poderia alimentar um exército, atravessar um oceano, sobreviver a um cerco e ainda estar esperando anos depois quando a próxima batalha chegasse. Carne e peixes salgados, preservando proteínas para a longa guerra. Antes da refrigeração, a carne era uma bomba relógio. Poderia estragar em um dia, atrair doenças e arruinar trens de suprimentos inteiros. É por isso que os exércitos medievais dependiam tanto de proteínas salgadas e defumadas. Não porque fosse saboroso,
mas porque podia sobreviver à viagem e continuar alimentando um exército em marcha semanas depois. O processo era simples, mas brutal. Grandes cortes de carne de porco ou boi eram enterrados em camadas de sal grosso, às vezes submersos em barris de salmoura e depois pendurados para secar. O peixe, especialmente o bacalhau, arenque e enguias, era frequentemente aberto, eviscerado, salgado e depois defumado lentamente por dias. O sal não apenas desidratava a carne, criava um ambiente hostil para bactérias, transformando a carne em um bloco denso, mastigável e estável de calorias. Isso não era comida de conforto, era comida de sobrevivência. Soldados medievais carregavam tiras de carne de porco salgada e embalagens de tecido amarradas em suas mochilas ou celas. Esses pedaços eram duros como couro e precisavam ser cozidos por muito tempo ou cortados em ensopados para torná-los comestíveis. O peixe era o favorito por seu peso leve e vida útil ainda mais longa. O bacalhau salgado, em particular, tornou-se a espinha dorsal de muitos exércitos cristãos durante a Quaresma e as campanhas sagradas, quando a carne era restrita. De fato, cadeias de suprimentos navais inteiras existiam apenas para enviar barris de bacalhau seco do norte da Europa para as forças cruzadas no leste. Cavaleiros e oficiais tinham o luxo de ter carne mais fresca. Frequentemente levavam animais vivos na marcha, amarrados atrás da linha de suprimentos. Frangos, cabras e até porcos viajavam no trem de bagagem e eram abatidos quando a proteína fresca era necessária. Mas para o soldado comum, a carne preservada era a norma. Você nunca sabia quando a próxima refeição adequada chegaria, então cada mordida contava. A desvantagem era que o sal era caro. Em alguns casos, a carne salgada também servia como moeda, especialmente em postos avançados isolados ou durante cercos. Os soldados podiam trocá-la por favores, proteção ou até mesmo armas. Um pequeno barril de carne podia valer mais que ouro se novos suprimentos não chegassem. E assim como o hardtack, a carne salgada também podia se tornar obsoleta. Se armazenada em más condições, podia apodrecer de dentro para fora. A superfície parecia boa até que você a cortasse e fosse atingido por uma onda de mau cheiro e lodo. Ainda assim, em tempos desesperados, muitas vezes era comida mesmo assim. As rações militares modernas espelham essas estratégias. Carnes secas, carnes enlatadas, peixe embalado a vácuo. Apenas demos a eles uma embalagem melhor, mas no mundo medieval, sal e fumaça eram tecnologia, e sem eles, campanhas inteiras teriam desmoronado. Queijo, manteiga e gordura de viagem. Na guerra medieval, a gordura não era um luxo, era um combustível que salvava vidas, denso, portátil e crítico para a sobrevivência a longo prazo na estrada. E ao contrário do pão ou da carne, que podiam embolorar ou estragar, queijo bem curado e gordura derretida podiam durar muito tempo. Os queijos duros eram os verdadeiros heróis aqui. Feitos de leite de ovelha, cabra ou vaca, eram prensados, envelhecidos e às vezes revestidos com cera ou cinza para a preservação. Quanto mais duro e salgado o queijo, melhor ele viajava. Rodas de queijo podiam ser empilhadas em barris, embrulhadas em tecido ou couro encerado e transportadas por semanas sem refrigeração. Eles os cortavam em fatias, derretiam em ensopados ou os comiam em pequenos pedaços com pão, fornecendo proteína, gordura e sal em uma forma compacta e estável. A manteiga, embora mais delicada, encontrava seu lugar na estrada, especialmente em climas mais frios, onde sua deterioração era mais lenta. Soldados do norte da Europa armazenavam manteiga salgada em potes de barro ou em chifres ocos de animais, selados com pano ou cera. Alguns carregavam pequenas bolsas de pele cheias de manteiga clarificada tipo ghee, que podia ser derretida para fazer mingau ou usada para fritar hardtack em algo remotamente reconfortante. Mas a verdadeira potência era distribuída em gordura, banha, sebo e gordura. Não era apenas comida, era um kit de sobrevivência multifuncional. Soldados usavam banha para fritar bolos de cereais, selar recipientes e impermeabilizar equipamentos de couro. Quando estava extremamente frio, gordura era esfregada na pele para proteção contra congelamento. Algumas unidades até faziam velas de guerra, combinando sebo com trapos para luz ou calor de emergência. Gordura também era uma arma de resistência.
Uma colher de sopa podia fornecer mais calorias do que um punhado de grãos. Em campanhas de inverno rigorosas ou cercos prolongados, as rações à base de gordura eram frequentemente a única coisa que separava o colapso da sobrevivência. Quando combinadas com grãos ou frutas secas, criavam barras energéticas improvisadas, tijolos densos de nutrição que não precisavam de fogo para serem preparados. E assim como a carne salgada, a gordura era moeda. Uma bolsa de banha ou um pedaço de queijo duro podia ser trocado por botas, um cobertor ou até mesmo proteção em tempos de escassez. Era comida, combustível e moeda de troca, tudo em um. Hoje, nutricionistas falam sobre gorduras boas, combustível de digestão lenta e calorias funcionais. Mas os soldados medievais já sabiam que, se quisessem lutar amanhã, precisavam de gordura hoje. Leguminosas secas e pedras de sopa. Eram baratas, eram leves e estavam em toda parte. Leguminosas secas, como lentilhas, ervilhas e favas, eram algumas das rações mais práticas que um exército medieval podia carregar. Duravam meses se mantidas secas, estavam repletas de proteína e fibra e inchavam ao cozinhar, permitindo que um pequeno punhado se estendesse para uma refeição substancial. Combinadas com pedaços de carne salgada ou ervas, formavam a base de muitos ensopados e potagens de campo de batalha. Não eram glamorosas, mas eram potências nutricionais. Os soldados nem sempre tinham panelas ou cozinhas completas. Então, quando paravam para descansar, usavam o que tinham: grandes caldeirões de ferro, tigelas de pedra ou até rochas quentes. Em algumas áreas eram usadas as chamadas pedras de sopa, pedras planas e densas aquecidas no fogo e jogadas em recipientes com água para ferver leguminosas, sem a necessidade de utensílios de metal. Cru, mas eficaz. Essas leguminosas também serviam como moeda. Vilas sob pressão militar podiam oferecer sacos de ervilhas ou feijões secos como parte do tributo ou troca, e quando tudo mais acabava, eram as últimas calorias confiáveis na bolsa. Hoje em dia nós as vemos em todas as despensas de sobrevivência: lentilhas secas, feijões, misturas para sopa. Mas naquela época elas já haviam sido testadas em batalha séculos antes de pensarmos em estocar alimentos não perecíveis. Não eram elegantes, mas eram um seguro de vida em um saco. Mistura de frutas secas medieval, frutas, mel e nozes. Você pode pensar que a mistura de frutas secas é uma invenção moderna, mas soldados medievais estavam petiscando de forma inteligente muito antes de as mochilas terem zíperes. Frutas como figos, maçãs, peras e uvas eram secas ao sol ou sobre fogo. Isso preservava seus açúcares naturais e permitia o armazenamento por meses. Adicione um punhado de nozes esmagadas, sementes ou grãos torrados, e você terá uma mistura rica em calorias que não precisa de cozimento e pode ser transportada facilmente. Mas havia uma arma secreta na mistura: mel. Soldados e trens de suprimentos o usavam não apenas para preservar frutas, mas também para aumentar a doçura e as propriedades antibióticas naturais dos alimentos. Algumas rações eram essencialmente barras de frutas medievais, figos ou tâmaras amassados misturados com amêndoas moídas e cobertos com mel. Outros mexiam frutas secas em gordura e ervas, formando pepitas densas de energia portátil. Isso não era apenas uma sobremesa, era medicamento, combustível e moral em uma única mordida. E não eram apenas os soldados rasos. Oficiais, monges e até mesmo mercadores itinerantes carregavam variações dessa mistura. Mantinha a mente alerta, o estômago tranquilo e o corpo em movimento. Hoje em dia soa como algo saído de um rótulo nutricional: frutas secas, açúcares naturais, gorduras boas. Mas 800 anos atrás, era simplesmente chamado de almoço, cerveja, pão líquido. Nos exércitos medievais a água era perigosa, contaminada, estagnada e cheia de bactérias. Poderia adoecer um soldado mais do que a própria batalha. Então, em vez disso, eles bebiam cerveja, diariamente. Não a forte ale com lúpulo que conhecemos hoje, mas algo chamado small beer, uma bebida de baixo teor alcoólico, levemente fermentada, mais segura que a água e repleta de calorias. Feita de grãos como cevada e centeio, a small beer era frequentemente consumida morna, levemente turva e cheia de sedimentos.
De certa forma era pão líquido, nutritivo, hidratante e barato de produzir em massa. Soldados a carregavam em cantis de couro, jarros de cerâmica ou barris de madeira que rolavam com os carros de suprimentos. Monastérios e acampamentos militares a fabricavam em grandes quantidades, até mesmo crianças e monges a bebiam, e como o teor alcoólico era baixo, podia ser consumida ao longo do dia sem embotar os sentidos, apenas o suficiente para mantê-lo hidratado, alerta e em movimento. Para a nobreza, havia bebidas mais fortes, vinhos e até misturas de ervas que se acreditava restaurarem a força e aquecerem o corpo antes da batalha. Mas para o soldado comum, um gole de small beer era proteção e nutrição. Hoje carregamos água filtrada e pacotes de eletrólitos. Eles tinham cevada, levedura e instintos de sobrevivência. A cerveja não era um vício, era uma ferramenta vital do kit de ração medieval. Especiarias eram remédio, não apenas sabor. Na guerra medieval, especiarias não tinham apenas uma função de sabor. Era sobre sobrevivência. Pimenta preta, alho, sementes de mostarda, gengibre e ervas secas eram comumente carregadas em pequenas bolsas de couro ou chifres ocos. Não eram itens de luxo no campo de batalha, eram ferramentas essenciais para manter os soldados saudáveis. Por quê? Porque as especiarias tinham funções reais. O alho era conhecido por limpar o sangue e combater infecções. O gengibre ajudava na digestão e náuseas. A mostarda era usada para estimular o apetite e aliviar dores nas articulações. E a pimenta tornava as rações insípidas comestíveis e mascarava o cheiro de carne que começava a estragar. Em um mundo sem antibióticos ou refrigeração, isso tornava as especiarias tão valiosas quanto armas. Oficiais e cavaleiros frequentemente carregavam especiarias mais exóticas, como açafrão, cravo e canela, trazidas por rotas comerciais ou cruzadas. Mas mesmo as tropas comuns sabiam como esmagar ervas selvagens para ensopados ou polvilhar vegetais secos em poros para manter seus corpos funcionando em condições brutais. Estas foram as primeiras formas de nutrição funcional. Sem frascos de pílulas, sem suplementos, apenas um punhado de folhas secas e raízes moídas, mantendo exércitos em movimento, curando e digerindo nas piores condições. A medicina moderna chama isso de antimicrobiano e anti-inflamatório. O soldado medieval simplesmente chamava de jantar com chance de sobrevivência, ensopados de fogueira e cozinhas de acampamento. Quando um exército não estava marchando ou lutando, estava cozinhando. Não em cozinhas adequadas, é claro, mas ao redor de fogueiras, onde cada soldado esperava algo quente, substancial e familiar. É aí que entra o ensopado de acampamento, uma refeição de sobrevivência em uma única panela que podia transformar sobras em força. Ensopados de acampamento eram tão diversos quanto os soldados que os comiam. Alguns eram feitos com cevada, lentilhas ou pedaços de carne seca. Outros usavam qualquer coisa que pudessem encontrar: cebolas, ervas selvagens, pão duro ou até mesmo pedaços de osso fervidos por horas para extrair o sabor. A beleza dessas refeições residia em sua flexibilidade. Você podia alimentar 5 homens ou 50 da mesma base, apenas diluindo e adicionando mais água ou grãos. Grandes caldeirões de ferro eram passados de unidade para unidade, e cada soldado podia contribuir com algo para a panela: uma colher de banha, um punhado de leguminosas, uma raiz seca de um campo local. Não era gourmet, mas funcionava, fornecendo calor, calorias e um breve retorno à normalidade. Em alguns casos, esses ensopados comunitários se tornaram um momento de moral, uma forma de se unir, rir e se recuperar antes da próxima marcha. Sobrevivencialistas modernos usam o mesmo princípio: refeições adaptáveis e extensíveis que aproveitam o que está à mão e cozinham em uma única panela. O ensopado de fogueira não era apenas prático, era o núcleo culinário da resistência medieval. Rações de cerco e medidas desesperadas. Quando um exército era cercado, tudo mudava. Sem suprimentos frescos, sem coleta, sem comércio, apenas reservas diminuindo e o tic-tac do relógio da resistência humana. Dentro dos muros, soldados e civis aprenderam o que significava a fome real. As rações de cerco começavam com racionamento rigoroso. O pão era cortado cada dia mais fino. A água era fervida uma vez e depois reutilizada. Ensopados eram esticados com todos os truques imagináveis: ossos triturados, casca de árvore, feno e restos de leguminosas secas.
Qualquer proteína era guardada cuidadosamente e distribuída com moderação. O queijo era cortado em lascas. A gordura era misturada com mingau em colheradas, se ainda houvesse alguma. Mas à medida que os dias se transformavam em semanas, a comida acabava. Foi então que a sobrevivência se tornou mais sombria. Cintos de couro eram fervidos para fazer caldo. Peles de animais eram raspadas, encharcadas e mastigadas por horas para extrair qualquer coisa remotamente digerível. Em múltiplos relatos medievais, até mesmo rolos de pergaminho, documentos legais, registros familiares e textos sagrados foram triturados, fervidos e comidos. Cães e gatos foram os primeiros a desaparecer. Depois ratos se tornaram moeda valiosa. Em alguns cercos, ensopado de rato se tornou a última refeição quente que alguém se lembrava de ter tido. Em casos extremos, como o cerco de Antioquia em 1098 ou a queda de Jerusalém, cronistas registram rumores de canibalismo. Corpos dos caídos, uma vez enterrados com respeito, eram desenterrados sob a escuridão da noite. Alguns nem mesmo eram enterrados. O custo psicológico era imenso. Comandantes lutavam para manter a ordem enquanto os soldados enlouqueciam. Alguns tentaram escapar pelos muros, outros simplesmente pararam de comer completamente. A linha entre o dever militar e a mera sobrevivência se apagava e frequentemente se rompia. Mas mesmo aqui alguns se agarravam à engenhosidade. Durante o cerco de Carcassonne, disse que os defensores usaram tubulações e túneis para contrabandear grãos de fazendas próximas. Na Europa Oriental, acampamentos de cerco construíam hortas escondidas em telhados com ervilhas e ervas para enganar batedores e fazê-los pensar que tinham mais comida do que realmente tinham. Às vezes o engano alimentava tantos quanto as rações reais. O treinamento de sobrevivência moderno ensina sobre mentalidade, engenhosidade e resiliência. Mas em um cerco medieval, você aprendia essas lições rapidamente ou não sobrevivia. Quando os portões se fecharam, o cardápio também fechou. E o que veio depois não foi comida. Foi resiliência em sua forma mais bruta. Pão forte, a barra energética medieval que alimentou cruzados. Quando soldados medievais precisavam de força rapidamente e não podiam se dar ao luxo de cozinhar, eles recorriam a algo inesperado. Um tijolo denso e pegajoso de nozes, frutas, especiarias e mel, conhecido como pão forte, literalmente pão forte. Esta foi uma das primeiras barras energéticas verdadeiras da história europeia. Nascido na cidade de Siena, Itália, o pão forte não foi originalmente criado para a guerra. Foi feito por monges e boticários como um tônico para a saúde e peregrinação. Mas não demorou muito para que líderes militares percebessem seu valor. Repleto de calorias, de longa duração e resistente ao deterioramento, o pão forte rapidamente se tornou um companheiro comum para cavaleiros cruzados e viajantes de longa distância. A receita era prática, mas poderosa. Figos secos, passas ou tâmaras amassados em uma pasta grossa, amêndoas, nozes ou avelãs para crocância e proteína, canela, pimenta preta, noz moscada ou cravo para calor e para adicionar benefícios digestivos. Tudo isso unido por mel fervido, agindo como um conservante natural. Às vezes migalhas de pão velho ou farinha eram adicionadas para torná-lo mais firme. Uma vez moldado em discos densos ou tijolos e embrulhado em pano ou pergaminho, ele podia sobreviver semanas ou mais sem refrigeração. Isso não era apenas comida de campo de batalha. Pão forte também tinha peso simbólico. Em campanhas religiosas como as cruzadas, esses bolos energéticos eram abençoados, levados como presentes para comandantes ou usados como oferendas em santuários sagrados. Alguns cavaleiros até os incluíam em seus testamentos, destinados a serem consumidos na viagem de volta ou durante seus últimos dias. O que tornava o pão forte especial não era apenas sua vida útil, era a nutrição equilibrada que estava séculos à frente de seu tempo. Açúcares naturais para combustível rápido, nozes para proteína e gordura, especiarias para imunidade e saúde intestinal. Soldados podiam comer um pedaço na marcha, na cela ou no meio de um cerco e continuar em frente. Hoje em dia, pão forte é vendido em padarias sofisticadas em toda a Itália, frequentemente como um deleite de Natal. Mas se você tirar o açúcar de confeiteiro e a embalagem bonita, encontrará algo muito familiar. Um alimento projetado não para conforto, mas para resistência.
Uma barra que dava aos cavaleiros a vantagem de que precisavam quando a sobrevivência estava em jogo. Em uma era de rappers brilhantes e géis sintéticos, o Panforte nos lembra que, às vezes, a receita original ainda é a melhor. Construído para marchar, construído para durar. Soldados medievais não comiam por sabor, comiam para sobreviver. Cada migalha de pão, cada colher de mingau, cada fatia de carne salgada foi projetada, não em um laboratório, mas através de séculos de necessidade. Esses alimentos não apenas enchiam estômagos, mantinham os homens marchando, pensando e lutando contra o frio, a fome e a exaustão. Hoje temos nutrição de alta tecnologia, embalagens a vácuo e kits de refeição com 30 ingredientes, mas às vezes as respostas já haviam sido descobertas séculos atrás. Simples, durável e confiável. As rações que alimentaram os exércitos medievais não eram bonitas, mas funcionavam, e, em um mundo cheio de incerteza, talvez elas possam nos alimentar novamente.